Olá, caro investidor. As coisas não estão fáceis nos investimentos para ninguém, nem para a Braskem e os investidores da Braskem. O que aconteceu no último pregão foi que a Braskem, BRKM5, chegou a finalizar com 9% de queda. Em alguns momentos do dia, perto das 2 horas, uma e pouco, às 2 horas, chegou a menos de R$ 8, a 15% de queda. Lembrando que a empresa fechou a R$ 8,46, a 6 bilhões de valor de mercado a empresa. Tá? Se vocês olhar as maiores baixas do índice, o índice Bovespa, a Braskem foi a maior baixa, de 9%. Atrás da Magazine Luiza, cujo caiu 6,5%, uma pancada forte, a R$ 5,00, o menor valor de 10 anos atrás. Lá para 2017, no início de 2017, praticamente 10 anos atrás, ela estava avaliada nesse valor que só subia o preço, desde 2016, tá? E aí, de lá para cá, desde 2021, são praticamente 5 anos ininterruptos de queda, tá? Desde os quase 200 conto lá. Já os Minas, é de se esperar, né? Que subiu bastante forte esses dias, não sei o motivo, tá fodida a empresa, aço vindo a todo vapor de fora, não estão conseguindo vender para os Estados Unidos, também teve uma queda brusca aí, CA com um papelzinho meio interessante, caiu, caiu, olha só, menos de 10 anos Magazine Luiza, mínima praticamente histórica, que chegou perto de 2,70, tá? Vibra caindo, com os preços de combustível em alta ainda, lojas Renner, aqui a Brave também, que diz que não vai fazer o OPA, isso aqui é bem interessante, 2% de queda, que o petróleo está caindo e tal, apesar que o papel não está caindo tanto, e também não teve a OPA, não está caindo tanto. Recôncavo, que o petróleo está caindo, né? Mas lembrando que está quase 80 o barril Brent, 78, 79, a R$ 10 mínima histórica, BIF também 3,74, quase nas mínimas históricas. Se você sair fora do índice Bovespa, você vai ver que o OBTC, né, tá caindo aí 6% no pregão de ontem, a 6,11, mesmo com o Bitcoin subindo, tá ficando interessante. Azevedo e Travasso, mínima, tá? Azevedo e Travasso 3,15 centavos, 6% de queda. Nós falamos Magazine Luiza, a ZF4 a 10 centavos, ação preferencial, 9% de queda, tá? Mais uma mínima histórica que está avaliada em 250 e poucos milhões o valor da empresa. E a Oncoclínica, 11% de queda, a R$ 1,06, mínimas históricas. E aí, né, nós já vem trazendo junto o setor de e-comércio, a Ambipar, mínima histórica, chegou perto de 16, está 17, a Americanas 4,55, mais 5% de queda, Casas Bahia quase 5% de queda, 1,22, quase mínima histórica também, tá? Chegando aí, a Trades Club 1,25, perto da mínima histórica também, a 4% de queda, vamos, etc. E aí, como vocês podem ver, estava derretendo aí o mundo todo, né? Uma das notícias que veio aí é que lá no Japão elevaram os juros e isso vai fazer o fluxo do dinheiro, do capital, sair do Brasil. As empresas vão derreter, alguma coisa vai acontecer, né? Ou não, né? Isso prejudica muito, que pode ser, chegou a 1%, o maior nível desde 1995. Praticamente aí, né, 35 anos, pelos meus cálculos, 30 anos, né, de maior juros que já teve desde aquela época, tá? Isso enfraquece o iene e tal, petróleo, blá, 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 blá. Isso aí vai mudar o fluxo do dinheiro, é bom vocês darem uma estudada. Não quem falar sobre os juros do Japão, que já aconteceu hoje, sobre o que está acontecendo agora, mas sim quem estava prevendo que os juros iam subir 1 ano, 2 anos atrás falando sobre isso, tá? Que seria um artigo assim mais de alto valor agregado com responsabilidade falando sobre o assunto, tá? Então voltando, como vocês podem ver, teve vários efeitos e uma delas foi a Braskem, né?
A maior baixa do índice, a 8,76, tá? Até fora do índice, chegou ali a ser uma das maiores, tá? Só perdeu para Contax e a Oncoclínicas, que está em recuperação judicial, era para estar derretido bem mais, tá? Como também vai acontecer com a Raizen, que estava falando, Pecar, que fez um aumento de capital e não está caindo. Nós temos aí outros problemas aí também com outras empresas aí, né? E aí, galera, o que acontece então para ser uma das maiores baixas? Não é a maior mínima. A maior mínima chegou 7 e pouco, quase 6 reais. A Braskem, bem no começo do ano, o finalzinho do ano passado, em 2025, em outubro, chegou a 6 reais e pouco, tá? Tá um valor aí, uns 33, 35% maior que a mínima, mas tá chegando perto. Lembrando que esse papel, quem é novato, não viu, né? Está ali perto do seu topo histórico de R$70, que bateu 2, 3 vezes, tá? Esse valor. Em setembro de 2021, vem caindo 84% sem parar. E, como aqui eu falei, 2 topo histórico, né? Chegou perto de 70 em 2018 para 2019. Aí veio uma pequena crise aqui e tal, que eu vou comentar no vídeo, foi o motivo que ela caiu hoje. E aí depois de 2020 deu um probleminha, subiu de novo, mas não aguentou, porque os preços dos petroquímicos disparou. Então, lembrando aí que o preço dela está praticamente lá, né, 2008, 2009, que era também um problema de crise, está lá naquele preço já, né? O preço normal é perto dos 17, 18, não sei se volta. Lembrando então o que está acontecendo com a Petroquímica Braskem. A Braskem, pelo nome já fala, é Braskem. Ela tem petroquímica, uma empresa química, tal, várias coisas ela faz nafta, tal, etc. Igual aquelas bolinhas brancas que vocês usam também no armário para espantar nas roupas, bicho, etc. Várias outras coisas eles fazem, obviamente. PVC, blá blá blá. Depois vocês vão dar uma estudadinha certinho. Mas o que acontece, galera? A Braskem, ela extraía, perfurava o solo, grandes crateras, grandes buracos para extrair produtos, tá? E esses buracos foram aqui, outro ali, outro lá, e aí foram tendo corrosão, foi caindo tudo, quando de repente devastou a cidade inteira, tá? Tem lugares que mostra no vídeo que é uma cidade inteirinha, ou bairro, na verdade, enorme, não mora mais ninguém. Nada, se acabou, todo mundo foi embora, porque tudo tava caindo igual terremoto, tá? E aí destruiu tudo, as casas quebrando, não dava para reconstruir e tal, o solo tava ruim, tava desburacando tudo. E aí, né, vários processos, e paga aqui, paga ali. Só que eu queria lembrar mais uma coisinha para vocês. A empresa são duas donas que tem nela. Um deles, além de nós, investidores minoritários e tal, mas os maiores ali é a Petrobras. A Petrobras, para quem não já sabe, é do governo. Vocês já sabemos quem é que está no governo agora, né? Um governo corrupto, tá? Que destrói tudo por onde passa. Parece uma praga, um carrapato, uma larva. É uma coisa sanguessuga. E aí, com isso, sabemos que botaram esses dias incrivelmente a presidente da Petrobras no conselho. Puta que pariu, tá? Então já sabemos que não tem assim um destino muito para frente. Um outro do sócio era Novonor. Era, não é mais. A Novonor mudou o nome, era Odebrecht, só mudou o nome. Odebrecht nada mais é que uma empresa de construção, tá? Gigante, igual seria a ZV Travassos, mas muito mais gigante, que estava em tudo que é lugar, fazendo estrada, ponte, viaduto, e trabalhando em coisa que não tem nada a ver, petroquímico e petróleo e comida, se bobear, tudo pro lugar que ele estava. Parece uma empresa chamada JBS, que é a mesma coisa, onde eles passam, tudo fica top, tudo fica rico, ganha rios de dinheiro. E o que tem a ver isso aí? A Odebrecht estava envolvida em escândalos lá atrás com o PT, cuja Petrobras também é do governo estatal, que manda, né,
está envolvida com o PT. Então, logo, a Novo Honor, que é a Odebrecht, com a Petrobras, são PT. Isso aqui destruiu. Igual Correios, que nós vimos que está dando prejuízo, igual várias empresas do governo, igual o Brasil, né? Que eles controlam, é uma empresa, entre aspas, né? O agro, os bancos sendo afetados, Banco Base agora, nós vimos vários roubos de Victor, Master, Reag, envolvimento com o PCC. Então nós sabemos que isso aqui tem envolvimento de tudo dessas pragas ruins, tá? Parasita. E a Odebrecht estava envolvida em aqueles escândalos de desvio de dinheiro, tá? Onde que o governo vai lá e paga 10 bilhões para fazer várias estradas. E aí, na verdade, eles botam lá, tipo assim, não, nós vai pagar 30. Aí custou 10, os outros 20, é um super faturamento que vão dividir entre eles. Daí o dono fica um pouco, né, já que ele está envolvido, e divide lá com o governo. Então, tipo assim, eu vou te cobrar uma Coca-Cola de 2 litros, que deve estar R$10, mas eu vou cobrar de você 20. R$10 era o custo, que eu já estou lucrando, né? Valor menos de venda. Os outros R$10, né? Bota aí para nós dividir 5 teu, 5 meu. É tipo assim que eles fazem, tá? Não precisa ensinar muito, né? Porque vocês são meio espertos. Então, o que eu quero dizer aqui? Cuidado. Cuidado que a Petrobras, que está controlada pelo governo, e Odebrecht, que era Novo Honor, que está pelo governo, controla a Braskem. Então, isso aqui virou lixo. Lixo. Igual qualquer empresa que comunista controla. Então, é risco, bomba. Porém, entretanto, toda a vida, a Novo Honor tinha várias dívidas. E aí, em troca de dívida, com certos investidores, e G4, uma coisa assim, entrou no lugar da Novo Honor, entrou na Braskem, trocou a dívida, tipo assim, você me deve. Cara, dá a sua casa aí, você me deve 300 mil, tua casa vale 300 mil e tu tá me devendo 300 mil, dá a tua casa. Aí eu entro na tua casa, a casa é minha e a dívida foi quitada. Beleza, Novo Honor não deve mais nada, caiu fora e trocou a dívida, né? E aí tu tem que olhar as dívidas, quantos que foi a mais, voltou caixa, não voltou, é outra questão, né? Nós estávamos falando isso aí, trocou a dívida pela participação. Então agora tem essa empresa G4 aí, tá dentro, com a Braskem e tal, com a Petrobras, que são controlador. A Petrobras não deixou ninguém mesmo comprar a Braskem. Toda hora falava, não, nós vai comprar. A Unipar quis, lá atrás várias outras empresas quis, eu não lembro os nomes das outras empresas que queriam comprar a Braskem, fazer contrato, a Petrobras avacalhava. E agora não avacalhou. Sinto o cheiro que tem problemas demais aqui na Braskem, por isso que eles não querem comprar esse resto. Ou, por isso mais uma notícia para ficar de fora, ou esse novo sócio também está envolvido em alguma coisa. E aí vai a questão de vocês estudar. Lembrando que esse novo sócio quer comprar participações lá na Raízen, dinheiro que não falta, né? E obviamente vai esperar fazer vários aumentos de capital para no final entrar. Talvez esses aumentos de capital vai vir mais cedo e vai vir forte. Mais cedo entre aspas, porque já era para ter vindo faz tempo, né, cara? Aí então o que acontece? É uma empresinha ruim com problemas. Nós vemos que a empresa tem dívida, certo? Tá várias dívidas, o juros está alto, 14,5. É capaz de aumentar, como vimos, aumentou juros no Japão. Vai puxar um monte de fluxo de dinheiro. Vai também passar lá para os Estados Unidos, é capaz de aumentar. Lembrando que o preço do combustível não parava de subir, aí sobe a inflação, sobe tudo. Só que apaziguar a guerra bem agora. Pode ser que o Banco Central, Fed, dos Estados Unidos, pensa assim, abaixar agora. Aí já começa essa semana a baixar os combustíveis. Aí vem um acordinho final de semana agora, concretiza, até lá o petróleo cai mais. Aí caiu na bomba, eles falam assim, eu acho que a inflação vai abaixar, então não vamos aumentar os juros. Pode ser que mantenha ou abaixa, tá? Mas por enquanto, até agora, até semana passada, estava para aumentar, baixar o preço do combustível que vai abaixar a inflação, né? E isso aqui pode afetar mais a Braskem. Se o Lula ganhar mais ainda, o Lula vai ficar no controle da Petrobras, que a Petrobras vai ficar aqui mandando também na Braskem. Sim, eles mandam, tá? Não são só sócios. E aí, né, vai depender de várias situações. Só que, se trocar de governo com o final de ano agora acabando, tá?
trocar de governo. Até acontecer as coisas realizar, porque o desastre vai ficar aí mais um ano pendurado, mesmo que troque de governo. Mesmo que seja um MBL, que é meio ruim, para mim é um lixo, mesmo que seja Caiado, que é melhorzinho, mesmo que seja o Zema, não importa o Flávio Bolsonaro, qualquer um, menos esquerda, pessoal que vai querer participar, essas coisas assim, né? Que é pior ainda, pessoal e PCdoB lá, partidos comunistas, mas há uma possibilidade de troca de governo com o fim da guerra e talvez acabar a guerra também na Ucrânia, o preço do petróleo desabar com tanto petróleo. Lembrando que eles vão ser espertos, vão jogar todo aquele petróleo que a Índia não, o Irã tem, e aí o Irã vai tirar talvez as sanções para ajudar eles, fazer aquela trégua. Aí o petróleo que era mais para a China vai ser vendido para o mundo inteiro. E aí que era mais baratinho para a China vai poder vender para o mundo inteiro, vai vender um pouquinho mais caro, mas vai dar lucro em empresa, é obviamente um pouco mais. Só que vai ajudar eles a vender bem mais e vai ter mais petróleo no mundo. Daqui a pouco na Venezuela também, tal, bombando ali para cima naqueles países perto da Guiana. O que vai acontecer? Muito petróleo, tá vindo muito carro elétrico, estão botando bastante álcool nos combustíveis, a Índia estava fazendo isso aí, Brasil, Estados Unidos de olho. O que pode acontecer? O preço de todas as coisas, inflação, frete, acabou a guerra também, né? Os contêineres vai ter mais, menos custo, menos frete, menos demora, menos seguros dos fretes, etc. Começa a apaziguar, apesar que está vindo aí um problema, né, desses juros altos que o Japão está levando, a Europa, talvez Estados Unidos, Brasil na baixa, tá? E aí isso pode afetar o mundo inteiro. E aí começa a afetar, obviamente, Braskem. Se a guerra acabar, se os juros cair mundialmente, que daí ajuda o Brasil a cair também, isso vai ajudar a Braskem, que tem muita dívida, tá? O dólar pode cair também, as bolsas, obviamente, sobem, as ações, obviamente, sobem. Aí, com isso, os juros no Brasil caem. Com a troca de governo também, se trocar, aí cai os juros, que cai um pouco o dólar no começo, que a tendência era para ser subir, porque ajuda as exportações, mas cai no começo. E isso nem precisa trocar. Já chegou o final do ano, vimos que outro ganhou, já chama atenção, tá? E aí, então, como a Braskem tem envolvimento com a Petrobras, Banco do Brasil, TASA, que vende armas, né? Quem for de direita, liberal de armas, que a esquerda é contra. Braskem, como todas as empresas que estão envolvidas com os juros, que é a construção civil, aí você pega as melhorzinhas aí, tem muito, Direcional, Lavi, Mora do B, etc. E também nós temos, né, a Casa Bahia, Americanas meia ruim, mas também Magazine Luiza, Loja Renner, Arezzo, nossa, essas empresas aí que é melhorzinha de Arezzo, Loja Renner, explode, tá? Então, as empresas varejistas, de e-commerce, varejistas de lojinhas, construtora, tudo isso aí vai disparar, tá? Se trocar de governo. Então, se o Lula ganhar, os juros continuar alto, a Braskem só vai de buraco abaixo. Já era. E aí nós temos que ver o novo dono. Se o Lula ganhar, quer dizer, o Lula perder, uma direita e for uma direita boa, tá? Trocar de governo, realmente eles não dão o golpe, sair, entrar outro, ainda vai ter muita dificuldade, as empresas estão quebrando. Só que aí, o que acontece? O Correios vai ter menos roubalheira, tudo que é estatal vai ter menos roubalheira, Petrobras que é estatal vai ter menos roubalheira. E aí quem comanda é Braskem? Petrobras, governo. Então vai ter menos roubalheira. Com certeza, mesmo que talvez a empresa não sobreviva, entre em recuperação judicial, tem dívida demais, o lucro não é exorbitante, ajuda, mas vai ser menos pior, tá? Então há uma possibilidade de a Petrobras, que vai ser controlada por um novo governo, um governo melhor de direita, do pró-capitalista, não comunista, destruidor, vai ajudar a Braskem a subir, tá? E aí a Braskem sobe com troca de governo, com parada das guerras, com mais exportações, o dólar talvez se aumentar depois, daqui 2, 3 anos, voltar ao normal e aí subir, tá? Com incentivos do governo, tirando taxações,
sobre empresa, sobre indústria, imposto, né, exportação, essas coisas assim. Menos roubo na petroquímica, os juros desaba, que isso ajuda a petroquímica a pagar esses juros mais rápido e as dívidas poder crescer, tá? Há negociações no Brasil, mais compra, venda, o país cresce, o PIB cresce, mais consumo, e daí ajuda a empresa a crescer, tá? E aí pode ser que até a Petrobras mesmo vê o lucro aqui da empresa tal e vende a participação, que eles querem privatizar tudo que a Petrobras tem, a Petrobras tem participação aqui, tá? E se a empresa for boa, vai valorizar. E aí, como nós vimos lá em 2015, o mínimo era R$11. Era a época da Dilma, em julho. Apesar de ter subido antes, depois caído até julho de 2016 para 18, que daí já é um valor diferente, o preço do papel chegou lá nos 70, 60 e pouco, R$70. Claro, que pagou dividendos, então diminui aqui. Com os dividendos, obviamente dá bem mais, que esse aqui é sem dividendos, deu mais ou menos 500%, tá? Fora os dividendos, isso que era um valor maior, fora os dividendos, isso aqui chega a ser mais ou menos, em 3 anos e pouco, quase 500%, mais os dividendos 800%, tá? É muita coisa, é mais de 200% anual. Como nós vimos aqui também foi muita queda brusca, chegou perto de R$10 também lá em 2020, aqui eu não consigo pegar, galera, mas perto de R$10, chegou a subir também uns 500%, tá? E agora, talvez, possivelmente, de longo prazo, a empresa seja assim, ó, crescendo, crescendo, crescendo. É indústria. Quando um país cresce, um dos primeiros lugares que a gente vê crescer é o comércio, é as varejistas, né? As construções de casa, essas coisas. Só que lá no fundo, que vai demorar a dar dados, e é o primeiro realmente tá funcionando, não a ação, mas a empresa, é a indústria. Porque a indústria vai precisar fazer mais produto para as empresas têm estoque, as empresas sempre tinham estoque, hoje em dia quase a maioria não tem, e ela já começa antes. Começa antes a produzir, começa a estocar e sabe que vai vender, que vai dar bom. Então, tipo assim, ganhou Lula, tô fora do país. E se eu fosse empresário, eu tenho dinheiro para sobreviver, para comer por 10 anos. Eu caio fora, a não ser que a minha empresa é dependente do Brasil, do lugar que eu estou, não tem como eu fechar e abrir outro em outro lugar. Mas eu tenho dinheiro para botar em investimento, alguma coisa já ajudaria. Se é para ganhar 20, 30% no risco, é melhor ganhar uns 10, 15 em outro país, anual, né? Metade do coisa, mas seguro investido. Ou investir nos Estados Unidos, por exemplo. Igual no Brasil. Você pode ganhar 20, 30% limpo, já paga imposto e tudo. Não é melhor investir? Ah, mas eu ganho 100. Aí você paga funcionário, energia, aluguel, não ganha tudo isso. Mal 50%. E ainda tem que pagar imposto. Então não ganha nem 30% a maioria dos lugares. Se você for lá e botar ali nos cofinhos, é 15, 16% ao ano. Seguro, garantido que não vai falir. Então tá melhor, né? Dicas de passagem, Master que faliu. Então, galera, Braskem é um problema. E aí esse probleminha lá, dos buracos, que caiu, cidade toda destruída, fez o papel hoje cair mais 15% após a justiça tornar ré, né, na Justiça Federal a Braskem. Recuaram mais de 15% durante o pregão dessa terça-feira, com notícia da Justiça Federal em Alagoas. Lembrando que eles sempre falaram, tem um senador, Renan Calheiros, ele é lá de Alagoas, lá daquela região, nunca parou de falar da Braskem. Mas ele falava da Braskem, nunca Petrobras, governo, nada. Por quê? Porque a Braskem, galera, tinha o governo de sócio. Então, ele é amigo do Lula, ele é amigo desse sócio. Ele ficava quieto. Quando ganhou o Bolsonaro, era todo dia querendo processar a Braskem, todo dia falando mal da Braskem, porque quem controlava a Petrobras, que controla a Braskem, que é a dona, era o governo Bolsonaro. E aí ele atacava o pau. Então, lá em Alagoas, Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público Federal e tornou a companhia ré por crimes ambientais relacionados ao fundamento no solo Maceió. Será que porque eles acham que vão perder a eleição e agora vão meter o pau na Braskem? Tá?
A Braskem terminou o dia com recuo de 9,53%, tal, né? Liderando as quedas do Ibovespa. E a decisão envolve 13 pessoas também ligadas à empresa, 4 agentes do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas com acusação de poluição ambiental agravada, elaboração de estudos ambientais supostamente falsos ou enganosos, extração de mineral irregular e dano ao patrimônio público, tá? Em nota, a Braskem reiterou seu compromisso com a sociedade alagoana, assim com respeito à solidariedade, blá, 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 blá. Os buracos lá é enorme, galera. A empresa se pronuncia oportunamente nos autos do processo e ressalta que, desde o início das apurações, contribui assim com seus integrantes das informações esclarecidas e blá, 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 tá? A companhia já provisionou cerca de 20 bilhões de reais, galera, em balanço para fazer frente ao problema socioambiental que veio à tona em 2018, 2019, quando começou um novo governo. Mas quando era o PT, não estava, né? E na avaliação do Bradesco, o pagamento incremental relevante, além do que já foi provisionado, parece improvável. Então, o que eles pensam? Vai ter mais imposto, mais multa, e aí nós vamos multar a empresa por 19 bilhões, total, desde o começo. Então, tinha 10 mais 9, deu 19. Mas a empresa já pagou 20 bilhões, então ainda sobrou 1 bilhão. Caso venha mais como se fala? Mais uma multa, ainda sobrou dinheiro. Então é isso aí, galera. A empresa Braskem está com grandes problemas. Tem envolvimento aí com a Petrobras, que é o governo, e temos envolvimento aí com a Novo Honor, que saiu. Aí, mas saiu. Aí a Petrobras não vai ser mais dona, majoritária, não sei o quê. Porra, aí você vem aqui, ó. Deixa eu ver. Notícias. Virar ré, Braskem, cair. Aqui, ó. Depois da Braskem e G4 tem novo alvo. É uma gestora que quer comprar dívidas da Raizen, né? E besteira que vai trocar operações, né? Que mais? Deixa eu ver aqui se tem notícia antiga. Tem que ser notícia de 3 dias atrás. Não, tudo sobre o que aconteceu hoje. A Braskem. Deixa eu ver o que eu vou pegar. Esqueci o que eu ia pegar, galera. Então, o papel subiu forte esses dias. Muita especulação, caiu, subiu e tá aí nesse preço. Então, resumidamente, eu não entro nesse papel de jeito nenhum, tá? Tem que ver quanto tem de fundo de queda, quanto que ela tá capitalizando das vendas, tá? As vendas caiu bastante, tá? Os preços dos produtos também caiu, petroquímico e tal. Ameaçou de subir bastante agora, por causa que Irã também faz alguns produtos petroquímicos, entrou em guerra, aí não podia fazer, e aí deu guerra lá, e blá blá blá, e ela ia vender, não sei se ela vai lucrar alguma coisa, mas tá esse envolvimento. Então nós temos que ver os dados do balanço por 8,46, 6 bilhões de valor de mercado, quantos que a empresa lucra, vende, quanto tem de dívida, você vê se vale a pena. E se trocar de governo, além de sócios aqui que comanda a Braskem ser melhores, menos roubo, menos desvio, aí nós vamos ver também, né, a juros caindo que pode ajudar a empresa. Lembrando que na Braskem, incrivelmente, tem trabalhos da Odebrecht também, que não está mais. E aí agora nós temos um trabalho que nós estamos vendo que a Azevedo e Travassos faz alguns trabalhos na Braskem. Não sei se já terminou, então renovou os contratos. Então tem umas construtoras ali que tá ali envolvida em alguma coisa. Então, galera, foi assim que entrou a Novo Honor Odebrecht, tá? Então, o que eu vou dizer? Eu fico de fora desse papel. Se esse papel, eu tenho que olhar o histórico, né? As dívidas e tal. Se esse papel cai bastante, aí começa a ficar interessante. Lembrando que nos últimos 5 anos, o papel só cai, tá? E aí, se você vir aqui, ó, 6 bilhões no valor do mercado, você vem aqui, ó, Gemini. Me mostra os lucros anuais dos últimos 10 anos da BRKM5, Braskem. Aí você vem aqui, já viu, inteligência artificial, ela vai ir lá pegar tudo na internet, pesquisar, ver gráfico, dados,
E aí eu vou pegar os balanços. E aí ela vem aqui. Aqui está o levantamento, lucro líquido anual, Braskem, nos últimos 10 anos. Aí pega aqui, ó, 2016, né? Começa de baixo para cima, aparece mangá. Quem leu mangá, coisas sabe, né? Eu tenho essa mania de olhar para trás e para frente também. Era 2 bilhões em 2016 o lucro, tá? Nós dobramos em 2017, lembrando, né, que tinha a dona Dilma antes. Saiu em 2016, né? Caiu com seu aqui para 2017 caiu aí 2 bilhão, aí veio 4, aumentou, aqui veio 2, claro, pode ser consolidado e tal, anormal, né? Aqui veio ruim, 5 bilhão, aqui mais ruim ainda, 7. Aqui veio bom até demais, 13. Lembrando que aqui, cara, é o prejuízo mega ruim, porque foi as quarentenas. E aí pegou o excesso disso aqui também, né? Aí a gente tem que entender isso aqui. Não teve poucas vendas, tudo fechado, etc. 2021 explodiu, talvez porque aqui caiu demais, aí repassou demais um pouco aqui, que vai ser menor, obviamente. 2022 veio prejuízo, a empresa está ficando pior, como nós vimos aqui. Então era 4, ó, o lucro era 2, aumentou para 4. Dos 4 ficou mais ruim ainda, 2, mas ainda tá bom. Aí ficou negativo, de quase 5. Aí ficou pior ainda, 7. Então, opa, tá piorando. Tá piorando. Aí vem esse estrondoso aqui, tá? Lucro recorde. Só que daí depois começou a piorar. Foi bem pior, né? Que anteriormente. Aí foi para 5, depois para 11 e agora não é em 2025 pior que os 11,5, 11,3, é 9,8. Mas se arredondar é quase 11, aqui é quase 10. Praticamente mais uns 15% a menos, que deveria ser a mais, para dar prejuízo igual ou superar. Então faltou pouco, menos de 15% bate o recorde anterior. E aí, né, vem se concretizando. As coisas ficaram difíceis, mesmo trocando de governo aqui, tá? Entrou o Temer, mas vemos aqui que não é bem assim, tá? Aqui ainda foi baixo, mas está piorando. Aí veio o Lulinha, né? 5, 11, 10. Não dá para se dizer que é culpa do Bolsonaro, mas aqui foi também queda, tá? 300 milhões, aqui 7, 5, mas como nós vemos, está piorando e a escala vai piorar. O EBITDA, agora era receita, né? Mas tudo bem. Ó, 3 bilhão, EBITDA anual, leve recuperação nas margens internacionais no fim do ano, 2,5, então vamos lá de baixo. Era 11, forte, 12 aumentou, ficou na mesma coisa 11, aí quando de repente caiu um pouquinho, 6, 11, lembrando que 2021 recorde de margens operacionais, absurdamente altas em todo mundo e tal. Isso afetou várias empresas como Unipar, CRPG5, que é não sei o que cristal, pigmentos cristal, tá? Aqui, ó, tá? Eu fosse vocês ficava de olho também, CRPG6, aqui, ó, R$15. Eu não sei se é a 5 que oscila mais, tá? É a 5, galera. É a 5 aqui, ó. Né? É um papel sem volume, que é uma merda, tá? Mas, né, 400 milhões, uma vez assim, explodiu assim, né? E aí pode ser que volta, né? Ou não, né? E aí 30 bilhões, quando de repente caiu para 10, tá? Que aqui foi um exagero, e aí quando de repente 3,7 diminuiu, 2,5 diminuiu, e agora não foi bem 2,5, foi para menos, foi 3, subiu, mas será que não vai vir menor agora, tá? E aí, como que foi o balanço do primeiro tri de 2026? E agora nós vai para a dívida. O balanço primeiro trimestre de 2026 trouxe forte dinâmica dos dois lados. Por um lado, o resultado operacional do lucro da última linha e o balanço surpreenderam positivamente. Por outro lado, a situação do caixa de endividamento continuaram corroendo o valor da empresa, acendendo o sinal de alerta no mercado. Lembrando que nós estamos também
com taxações dos Estados Unidos, que mudando de governo pode ajudar, tá? O lucro líquido teve a grande reversão, reportou um lucro líquido de 1,4 bilhão. Se for líquido, não for ajustado, você pega 4 vezes aqui no ano, dá 6, já é o valor da empresa. Então a empresa está barata, vale umas 10, 15 vezes mais. Se for assim, tá? Esse número representa uma alta de 107% em relação ao lucro líquido de 100 milhões no mesmo período do ano passado. Então vamos dizer que deu lucro líquido, se não for ajustado, 100 milhões. Vai dar uns 400 a 500 milhões anual, que dá ali um valor de mercado de 5 bilhões, mais ou menos, 4 e pouco, 5. Então já está no valor. Agora nós temos que ver, né, se tem uma virada brutal, tá? Ou temos também aí EBITDA, recuperação, e se nós temos também, né, operacional, que representou um salto de 71%, aí depois nós vemos os outros detalhes, foi beneficiado por 168 milhões de créditos de PIS/COFINS, né? A utilização das fábricas subiu para 69%, tá? É que tipo assim, o máximo que ela pode produzir chegou a 70%, preço mais ou menos, né? O trabalho. Agora, a queima de caixa, a empresa registrou um consumo operacional de caixa expressivo de 3 a 3,4 bilhões, 3,2 a 3,4. Principalmente pelo pagamento de juros de título, que vai continuar corroendo a empresa. Precisa se alavancar em alguma coisa aí, desalavancar, na verdade. A dívida líquida ajustada encerrou o trimestre em 8 bilhões e meio de dólares. Bota 5 nisso aqui, vai dar 40 e poucos bilhões. Cerca de 5. Mas tô ruim de cálculo, hein? Puta que pariu, mas que cálculo que eu fiz aqui? 10 vezes 8, 80. Vai dar 85. O dólar tá quase 5. 5 alguma coisinha, mais 5. Se é 85, vai dar 42,5. De onde que tirou isso aqui? Ah, não. Pera aí. Não. Oxe. Aí me chamou pra burro. 8,5 vezes 5, eu vou botar 5,20 o dólar. Não dá tudo isso aí não. Você é louco. Onde que eu tô olhando errado? Cerca de 57 bilhões. Não. Eu que não entendi, a porra do Gmail tá me traindo aqui com o chat GPT. Não, na verdade, eu que tô traindo ela com o chat GPT de vez em quando. O resultado dos últimos 2 meses ainda estava fraco, indicando de alavancagem, indicador da dívida líquida EBITDA subiu para 16,8 vezes, gerando forte pressão no mercado. Desafio a posição de caixa terminou, né, em março de 5,8 bilhões. Posição de caixa terminou em março 5,8 bilhões, o que tem mais ou menos de valor de mercado. Que era inferior aos vencimentos, né, de dívida de curto prazo, que somava 7,6 bilhões. Olha as dívidas de curto prazo, galera. 7,6. Muita dívida de curto prazo. Agora vem um novo acionista, tal. Veio uma vendinha a mais, né? Talvez por causa das guerras. Vamos ver o que ela vai conseguir para ver se a dívida vai diminuir ou aumentar. Até lá vai dar tempo até perto das eleições. Eu acho que isso aqui deve ter mais dívida de curto prazo. Quem for expert procurar, isso aqui não está dando certo não. Isso aqui é recuperação judicial, possivelmente aumento de capital, é uma empresinha aí que está na pendura, hein? Tem que derreter os juros logo. E esse ano não vai até a metade do ano que vem. Então, por isso, que pode ser que se trocar de governo e a ação ainda continuar caindo, ficar barata, pode ser que seria uma oportunidade. Mas para isso tem que baixar os juros, as vendas aumentar, para poder pagar essas dívidas logo, senão fudeu. Eu não entro nesse papel e o único motivo para entrar é se, né? Nós temos aí também a Unipar, tá, galera? Quase a mesma coisa, tá? Que tá aí a R$60, nos últimos anos aí vem derretendo, né, galera? Acho que tá barato. O único motivo para mim entrar nesse papel é se o preço do mercado ficasse mais barato, lá R$5, R$6, para dar uma facilidade, vir o balanço demonstrar que as dívidas, ela conseguiu arcar as dívidas de curto prazo é pouco, ela vai sobreviver,
e aí os juros começavam a arrefecer, cair, trocar de governo, e aí eu penso assim, eu posso ser burro, mas eu acho que esse governo vai ser melhor, eu acho que vai baixar os juros, eu acho que agora eu compro, eu acho que agora dá para investir. Abraço e até o próximo vídeo.